Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu quero hoje então conversar com vocês sobre o tema da nossa mensagem. Nós estamos abordando esse ano como Cristo. Nosso desejo é sermos como igreja, indivíduos, pessoas semelhantes, e o máximo que pudermos, e queremos nos esmerar, nos esforçar, para que no final deste ano, nós sejamos mais parecidos com Cristo. E é por isso o tema como Cristo. Hoje pela manhã, nós falamos sobre o tema como Cristo, e nós tratamos do assunto do perdão, e nós falamos como Cristo lidava com as pessoas, e Cristo não julgava as pessoas. Ele disse: eu vim para salvar e não para julgar. E nesta noite, eu quero falar com vocês sobre o tema: no perdão não há contabilidade. Eu quero convidá-los a ler comigo Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Oremos. Deus eterno e poderoso, eu quero neste momento colocar minha vida no teu altar e a vida desta igreja. Cada vida que aqui se encontra, cada pessoa que nesta noite veio aqui para ouvir a tua palavra. Eles não vieram para me ouvir, eles vieram para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer aos corações deles. E a minha oração é que nesta noite o Senhor possa ministrar a estas vidas, o Senhor possa falar aos corações deles, que o Senhor possa nos fazer entender aquilo que vem do Senhor tão somente. Senhor, diminua eu e cresça o Senhor. É o que nós pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, para que eu possa dar continuidade nessa mensagem, eu quero fazer algo, e eu vou pedir então um pouquinho só da sua atenção. Eu vou pedir que a Flávia, se alguém puder ajudar aí a Flávia, vai estar distribuindo uma pequena ficha. Você vai receber essa ficha, vai segurá-la nesse momento, tá? Na medida, preste atenção, na medida que nós formos aqui conversando sobre esta mensagem, e você for percebendo algumas coisas da sua vida, que você contabiliza, escreve aí nesta ficha. Você coloca na fichinha, por gentileza. Eu vou esperá-los para que eles distribuam, para que todos depois possam estar atentos àquilo que nós vamos estar falando. Mas então, na medida que você for ouvindo a mensagem, o Espírito Santo tocar em você, em alguma área, alguma coisa, você, poxa, isso eu tenho contabilizado. Eu peço que você anote na sua fichinha. Enquanto eles estão distribuindo, eu vou só situar você no que aconteceu nesta fala, no contexto. Jesus havia ensinado os seus discípulos, e ele estava dizendo que eles deveriam fazer o possível para viver a reconciliação. Jesus tinha dito para eles: olha, se você souber que alguém pecou contra você, vá até ele, converse com ele individualmente, ganhe o seu irmão. Caso você não consiga, Jesus disse: chame alguém para ir com você, uma testemunha, chame alguém de confiança, né, que vai te ajudar nesse processo. Caso você não consiga, chame a igreja para fazer parte, no fim de reconciliar. E se ele não te ouvir, não ouviu você no indivíduo, não ouviu você com outro, não ouviu a igreja ali, ele disse: considera esta pessoa então um gentio, considera alguém que não experimentou a conversão, que não entendeu o evangelho. Jesus está conversando com seus discípulos dentro desse diálogo da reconciliação. E após ele falar sobre estas palavras, vem então essa pergunta de Pedro. Afinal de contas, Jesus disse que ele deveria ir buscar reconciliação. E aí ele então pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E possivelmente ele fala até 7 vezes, porque 7 é um número da plenitude para os judeus,
E dentro do período de Pedro e de Jesus, eles tinham o costume de perdoar até 3 vezes, né? Então Pedro aumentou um pouquinho esse número, né? Dava até uma impressão boa, né? Assim, até 7 vezes, né? E aí vem a palavra de Jesus, né? Não até 7, mas até 70 vezes 7. É interessante essa pergunta de Jesus, de Pedro, né, a Jesus, porque mostra a nós que nós somos, por natureza, contabilizadores. É interessante, né? Somos contabilizadores por natureza. A pergunta de Pedro, eu tenho certeza que é pergunta de muitos de nós. Quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Quantas vezes deverei suportar a ofensa daqueles que me ofendem? Quantas vezes eu deverei suportar o meu chefe, né, que vem me perturbar? Quantas vezes eu deverei... E assim talvez você deve ter perguntas, né? É meu irmão, é meu pai, é meu tio, é o cunhado, né? É a sogra, né? Quantas vezes, Senhor? Existe em nós essa tendência de contabilizarmos tudo. E quando nós contabilizamos esse tipo de coisas, e eu estou falando aqui de relacionamentos, coisas que fazem que seres humanos se relacionem um com o outro, quando nós começamos a contabilizar, nós estamos, na verdade, contabilizando as pessoas que estão por trás destes relacionamentos. Quando você começa a contabilizar e a perguntar quantas vezes eu tenho que suportar o meu patrão, ou o meu chefe, ou quem sabe você, chefe, pergunta quantas vezes eu tenho que suportar este funcionário, você, na verdade, está contabilizando essa pessoa diante de você. Porque por trás do que é feito, falado, é a vida de alguém que está sendo contada, na verdade. E essa tendência, né, que nós temos de contabilizar as pessoas, é porque nós tratamos a vida a partir da régua do mérito. Nós acabamos medindo todo mundo pelo mérito. Então, quando eu pergunto quantas vezes eu devo perdoar, quantas vezes eu preciso suportar isso aqui, é porque eu tenho dentro do meu coração uma medida, uma régua para com esta pessoa, para com a vida. Então, dentro da minha medida, e de Pedro era 7 vezes. Talvez a sua seja 7 também, talvez seja 8. Existe um limite dentro do seu coração para que as pessoas possam abusar da sua boa vontade, não é assim? Aquele lá já abusou, já passou dos limites, porque você estabelece limites para o seu relacionamento com as pessoas. Essa pergunta de Pedro, talvez ela poderia ser mudada, e acho que talvez seja isso que lá no fundo Pedro talvez estivesse perguntando, até quando alguém merece ser perdoado? Percebe? Quando você diz, Pedro fala, até quando deverei perdoar meu irmão? Ele também está pensando, até quando que ele merece? É a régua do mérito. Até quando ele merece ser perdoado? Até onde é o limite que eu devo andar com essa pessoa? E é interessante, eu acho isso, porque a gente determina número para as pessoas, a gente determina limites para as pessoas dentro dos nossos corações. Um limite de pecado, que ela pode errar. E aí nós andamos, né, com um papelzinho desse, e você escreve. Opa, pisou na bola uma vez comigo, o João. Aí passa algum tempo, o João de novo, ó, já tem 2. Aí passa 3. Você começa a contabilizar as falas, né, os erros. Você vai conversar com alguém, você lembra de todas as coisas que a pessoa fez no passado, porque você está na sua listinha, contabilizei tudo, né? Tudo que o meu marido falou nesses 10 anos de casamento, aí quando vem aquele diálogo gostoso, você joga tudo, né? 10 anos, está tudo lá contabilizado, você deixou no arquivo, só esperando a oportunidade de poder lançar contra ele, ou ele faz isso também, né? E lança contra ela, né? Que coisa, a gente fica contabilizando estas coisas, né? E talvez a gente faça isso, porque lá no fundo,
nós estamos querendo encontrar o limite para que a nossa consciência se tranquilize. Isto é, eu tenho uma boa razão para dizer que você está fora da minha lista de amigos, né? Assim que fazia quando era criança, era isso, né? Você está fora da minha lista de amigos, né? Eu tenho boas razões. Você quer que eu leia para você? No dia 17 de março de 1993, no dia tal, você falou isso para mim. Olha, aquela vez, a gente fica contabilizando, para que depois nós possamos trazer paz ao nosso coração, na hora de dar o chute nele, né? Mereceu, ela merecia, aquela pessoa estava merecendo há tempo essa, eu só estava esperando a oportunidade, porque a gente quer trazer para a nossa consciência desculpa, e não estarmos prontos a perdoar. Então a gente vai contabilizando. E eu não sei quantas coisas na sua vida que você já contabilizou. Talvez tenha alguns nomes que pode estar já na sua lista negra, né? Que você já está, sabe, está aqui, né? Você está só esperando. Aí põe nesse papel. Sabe aquele nome que o Espírito Santo trouxer? Põe aí nesse papel. Isso aqui está na minha contabilidade negra, Jesus. Essa irmãzinha, aquele irmãozinho, já passou do meu limite. Ou aquela situação, né, que eu estou contabilizando. Põe. E não é só a nossa relação entre irmãos, não é só a nossa relação entre pessoas, não é só a nossa relação conjugal que a gente contabiliza. Nós contabilizamos nossa relação com Deus também. Você quer ver uma perguntinha bem de gente que contabiliza a relação com Deus? Olha, eu tenho certeza que vocês já ouviram. Eu vou falar, mas não me... Tá? Pastor, eu devo dar o dízimo do líquido ou do bruto? Tem pergunta mais, vamos dizer assim, insensata, me desculpa, do que essa. Porque essa pergunta, ela mostra o coração do indivíduo que está buscando o seguinte: pastor, qual é o teto mínimo ou máximo que eu posso lidar com Deus de forma que Ele continue com a janelinha dele aberta para mim? Eu dou do líquido ou dou do mar? Senhor, se eu der do líquido, ele vai manter a janela, vai cair a bênção? Se eu der do bruto, vai melhorar essa janela? Eu estou medindo a minha relação com Deus através do dízimo. Quando eu pergunto isso, é porque no fundo, eu quero saber o seguinte: qual é o mínimo que eu dou para que Deus continue olhando para mim de forma boa e agradável? Porque a gente quer tentar dar o mínimo, né? É o mínimo que eu vou dar. Ou em outras palavras, eu quero andar no máximo do limite. Esse aqui é o limite, eu vou andar no máximo, eu vou andar no limite. Sansão andava assim, bem no limite. Ele vivia no limite, ele passava de vez em quando, tentava, voltava, até que aconteceu a desgraça na vida dele. Nós não podemos ficar medindo nossa relação com Deus, nós não podemos ficar medindo nossas relações entre nós. Esse tipo de pergunta, quanto alguém, né, me deve, quanto eu posso andar com aquela pessoa, até onde eu suporto, qual que é o que eu devo dar de dízimo que vai agradar a Deus, sabe? Essas perguntas é pergunta de um coração disposto a administrar relações, de homens e mulheres que estão pegando o seu tablet lá, o seu caderno contábil e que vive esperando, né? Aí eu dei, Senhor, eu dei meu dízimo, Senhor. Cadê a chuva que não está vindo? Cadê a bênção que não veio, Senhor? E você começa a ter uma relação com Deus, onde você começa a querer até mesmo cobrar de Deus. Afinal de contas, a minha parte eu cumpri, eu sou tão fiel, Senhor. Eu dei, Senhor, eu recebo e eu dei lá o que eu podia dar. O Senhor falou que era o mínimo que eu dei. E estou feliz, estou tranquilo com a minha consciência, achando que eu estou numa relação excelente com Deus dessa forma. Essa tendência de pôr limites com o fim de contabilizar relações demonstra falta de disposição da entrega plena do nosso ser. Tanto para com o nosso próximo, tanto para com o nosso Deus. E não é assim que Deus lida com você, não é assim que Deus lida comigo. Deus não lida conosco nessa linha, sabe,
Você acredita nisso? Que Deus pega lá uma sua caderneta e aí Ele olha para você e fala, opa, hoje Ele, deixa eu marcar aqui, um erro, 2 erros, 3 erros, e Deus fica contando os seus erros todos os dias, esperando ver se chega no limite da bondade dEle, para que Ele possa atacar um raio gostoso em cima de você. Vai hoje! A gente não pode viver esse tipo de relação, porque não é assim que Deus se relaciona conosco. Veja só o que diz Mateus capítulo 18, versículo 21, porque é a resposta de Jesus a esse Pedro que vem tentando contabilizar as suas relações. Jesus diz o seguinte: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Vidas não podem ser contabilizadas. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, vidas não são contabilizadas. Se você está achando que o 7 é o número da plenitude, então pega essa plenitude agora e multiplica essa plenitude. Essa é a resposta. Nos relacionamentos com pessoas, nos relacionamentos nossos, com Deus, nós não podemos contabilizar. Não existe valor para uma vida. Não existe limites para se amar. Se você tem limite para amar, então você já não ama. Se você tem limite para perdoar, você não perdoou. Não existe limites no amor, não existe limites no perdão. Ou você se lança no amor, e a Bíblia diz que nós temos que nos lançar, não pode haver medo. E no amor você tem que estar disposto sim a sofrer, porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Ou você não ama. Um amor que é limitado a condições, a tempo, não é amor. É um exercício egoísta, de interesse para si mesmo, interesse próprio. Da mesma forma o perdão. Um perdão não pode ser limitado a condições. Eu me sensibilizo, e tenho certeza que você que está aqui hoje também se sensibilizou com a tragédia do ninho do urubu. Meninos morreram, no Flamengo. Nos sensibilizamos também com a tragédia vivida em Brumadinho. 300 pessoas enterradas por um lamaçal. Nos sensibilizamos recentemente com pessoas lá no ABC Paulista, toda aquela região, que tiveram que jogar todos os seus móveis fora por causa da enchente. E vi na TV pessoas chorando porque perderam tudo que elas tinham. Geladeira, fogão, sofás. Nos sensibilizam. E lá também morreu pessoas. Recentemente estamos sensibilizados com a tragédia que houve agora em Suzano. 2 jovens entraram e mataram colegas na escola. E aí você vem me perguntar, até quando eu devo perdoar? Isto é, até quando nós vamos colocar valores nas pessoas? Como nós podemos medir uma vida? Como definir que vida vale mais? Qual o valor da vida das pessoas que morreram lá no ninho do urubu? Daquelas crianças? Qual o valor daqueles que morreram na tragédia de Brumadinho? Qual o valor dessas crianças que morreram, jovens, adolescentes, na escola de Suzano? Qual o valor de uma vida? E é interessante que nós, a nossa sociedade, nós lidamos e vamos tentando meio que dar medidas para as vidas. Por exemplo, o presidente, lá do Flamengo está tentando fazer isso, e ele vai numa família e ele vai negociar e chega ali, quem sabe começa com, olha, vamos fechar em 100 mil essa indenização, vamos fechar em 200 mil, e ele está tentando fazer individualmente para que cada família ele consiga um valor, quem sabe no menor possível de custo. Mas como que você avalia assim uma vida? Como é que eu chego e digo, não, o teu filho vale 10 mil, o teu aqui vale 50, vamos fechar esse negócio aqui. Como que você avalia uma vida? Como que você sai dando preço para uma vida? Nós não temos como avaliar vidas. Eu não sei o valor de uma vida, mas eu sei que Jesus morreu por essas vidas, e cada uma delas Ele amou com a mesma intensidade. Cada uma delas Ele criou e fez a sua imagem e semelhança, colocou nelas características próprio dEle.
Como nós vamos avaliar isso? Vidas não podem ser contabilizadas assim. E o que nós precisamos compreender é que o perdão, ele não pode estar condicionado a um valor de indenização. E eu fico ouvindo todas essas, como é que eu vou dizer, negociatas. E talvez pais, e aqui eu não estou julgando nenhum deles, por favor, eu até acredito que precisam sim ser indenizados de alguma forma, e precisam sim, né, do apoio, seja lá em Brumadinho, seja no Ninho do Urubu, seja esses pais agora que perderam seus filhos. O que eu estou querendo é que você entenda, é que esses pais, eles não podem simplesmente negar o perdão baseado na indenização. O perdão, ele não pode ser vendido. Ah não, você deu 100 mil para o meu filho, então você está perdoado. Não é assim que as coisas funcionam. Ah não, o meu filho vale 1 milhão. Se você me der 1 milhão, estamos acertados. O que eu quero que você entenda é que para Deus a vida é muito mais do que qualquer riqueza, é muito mais do que qualquer ouro, é muito mais do que qualquer prata. Cristo, o próprio Deus, se fez homem, morreu numa cruz, para que essas vidas, a vida daqueles meninos do Ninho do Urubu, a vida daquelas pessoas que morreram em Brumadinho, a vida dessas de Osasco, a vida lá em Santo André, cada uma dessas vidas para Deus é muito preciosa, porque o próprio Deus se fez homem, morreu numa cruz, derramou seu sangue por estas vidas. E se você chegar para Jesus, não tem preço por essas vidas, porque Ele deu a própria vida por eles. O perdão é diferente da desculpa. O perdão, ele é dado quando não existe como reparar algo. E é o que Deus fez por nós. Eu libero perdão para o presidente do Ninho do Urubu, eu libero perdão para o presidente da Vale, eu libero perdão quando eu sei que não é a questão financeira, mas ele não tem como restituir a vida de volta, então eu libero perdão. E aqui eu estou dizendo isso independente das questões de uma indenização e de poder ajudar essas pessoas a viver e retomarem a vida de alguma forma. Mas o perdão não pode estar condicionado a estas coisas. O perdão é uma atitude que nós temos que fazer por amor. E Jesus disse: perdoai os uns aos outros. O perdão traz cura. O perdão liberta. O perdão é a atitude que nós devemos ter para com todos. Porque Deus na cruz nos perdoou e perdoou a todos. E aquilo que não pode ser reparado, então eu chego e peço perdão. Se eu cometer um erro com alguém, e este erro, eu não tenho como restituir, eu não tenho como reparar este erro, eu chego a esta pessoa e eu digo: por favor, você me perdoa. Eu não tenho como reparar o que eu fiz, eu não tenho como restituir o que eu fiz. Agora, a desculpa é diferente. A desculpa é quando eu cometo um erro, e aí eu trago culpa sobre mim, mas eu vou até aquela pessoa, e eu tenho como restituir. Então eu vou apenas usar ilustrativo para ajudar você a entender isso. Eu vou fazer aqui uma ilustração usando aqui meu amigo Martins. O Martins, caminhamos juntos ali no Ministério Samaritano, né? Bastante tempo ali na igreja. E vamos dizer que o Martins estava na sala comigo, batendo um papo, e o Martins sai, vai beber uma aguinha, e no que ele sai, ele deixou a carteira dele ali. E o Martins é um cara que anda sempre cheio da grana e tal, né? E o Martins, eu por um momento de fraqueza, e quem sabe idolado à vazão, ao pecado, aquilo que sou tentado, e eu vou e pego na carteira do Martins uma notinha daquela verdinha, bonitinha, R$100, porque só tem lá R$100, então, né, pega lá uma nota. Durante a noite o Espírito Santo vem e fala: Cornélio, o que você fez? E ele vem e me traz a mim aquela tristeza, que a Bíblia diz que é a tristeza para cura, e eu falo: eu errei, Deus, eu errei, me perdoa. E aí no outro dia cedo eu vou lá na casa do Martins e falo: Martins, ontem aconteceu isso, e aí eu pego os R$100 e falo aqui: Martins, esses R$100 te pertencem, eu peço
desculpa. Eu retirei a culpa que havia sobre mim, porque eu restituí o dano que eu causei sobre ele. Quando eu posso restituir algo, quando eu posso, isso é uma desculpa. É que hoje nós misturamos tudo, né? Nós trazemos perdão e desculpa tudo da mesma forma, a gente usa de qualquer maneira, né? Mas o desculpar, e aí ele vai falar, você está desculpado. O que é? Culpa e desculpa. Você não tem mais a culpa diante de mim. Você está desculpado. Agora o perdão, ele diz, Cornélio, você está perdoado, porque eu não tenho como restituir. Eu sou culpado. Mas você está perdoado. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo, eu assumo o prejuízo. Não é mais seu problema, agora é meu. É o que Jesus fez conosco. É o que ele fez por você. Você não tinha como pagar o preço. Ele falou assim, você está perdoado. Mas quando ele diz para você, você está perdoado, ele teve que ir para a cruz, porque ele precisou pagar o preço. Ele trouxe sobre ele o prejuízo dos nossos pecados. Assumiu os nossos pecados. Isso é o perdão. Em Mateus capítulo 5, verso 39 a 42, Jesus nos ensina constantemente que nós não podemos contabilizar a vida. Não podemos viver com uma agenda nas mãos, contabilizando para mais ou para menos que as pessoas pedem ou fazem a nós. Veja as palavras de Jesus, verso 39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Preste atenção. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede. E não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Você prestou atenção no que Jesus está dizendo? Não resista ao perverso. Se ele bater na tua face direita, dá ao outro lado. Olha, se alguém fizer você caminhar uma distância, você já está, não, mas eu vou caminhar mais, ande mais. Se alguém tomar de você, te processar e fizer algo, e tomar de você o seu bem, o seu dinheiro, sabe o que você faz? Vai lá e dá um pouquinho mais para ele. Jesus está dizendo, vai lá dar a capa agora também para ele. O que a gente faz é o quê? Contabilizamos, né? Não, nós já ficamos, Jesus está dizendo, vai lá e faça algo a mais. Dê a quem lhe pede. Não volte as costas. Sabe o que Jesus está mostrando para nós? É que na matemática de Deus, na matemática divina, eu devo sempre proceder de forma que o outro fique devendo para mim. Você entendeu o que Jesus está falando? Essa é a contabilidade de Jesus. Você sabe aquele negócio, aí eu ando só até o limite? Mas isso aí não é com Deus, porque Deus, Ele é o Deus que dá sempre em boa medida, recalcada, transbordante, e Ele ensina isso para nós. Para de viver na contabilidade, para de viver dentro de limites. Deus está dizendo, se te chama para caminhar 1 milha, caminha 2. Se te roubar uma túnica, chama o ladrão, abraça ele e fala, toma mais um pouquinho. Deus só te abençoe, e você vai mostrando graça, amor, porque é isso que Deus faz. Deus nos dá em abundância, mas nós queremos viver sempre como miseráveis. Na matemática de Deus não se contabiliza. Na matemática de Deus sempre existe espaço para doação, para se dar mais, para se entregar mais. Jesus claramente está dizendo para que nós vivamos além do que nos pedem, além do que esperam de nós. Somos chamados a perdoar e amar até o fim das nossas vidas. Somos chamados a perdoar como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4:32 diz isso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Para que possamos entender como Deus perdoou em Cristo, o próprio Senhor Jesus contou uma parábola, logo na sequência destas palavras. Então Jesus vem e traz uma parábola.
Veja só, Mateus 18, 23, 27. Nessa parábola, Jesus nos ensina que Deus rasgou o livro contábil de nossas vidas. Diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. A parábola do credor foi ensinada por Jesus para reforçar as palavras que ele havia dito a Pedro. Jesus passa a mostrar a dimensão do perdão do Pai, com o fim de levar Pedro e seus discípulos, e nós hoje, a compreendermos que assim como o Pai não contabiliza os pecados daqueles que se mostram arrependidos, também eles não podiam contabilizar os pecados de seus transgressores, que se mostravam a eles também arrependidos. Deus é representado nessa parábola pela figura do rei, que perdoa a dívida de seu servo. Dívida essa, impagável. Mesmo que o servo viesse a vender a sua mulher e os filhos, trabalhar a sua vida inteira, ele não conseguiria pagar o valor dessa dívida. A parábola também mostra que é o rei quem toma a atitude de chamar o seu servo para o acerto de conta. Isso significa dizer que Deus Pai é quem toma a iniciativa de nos chamar para um acerto de contas. Um dia estaremos frente a frente com Deus. Ele há de nos chamar. Quanto ao servo, diante de uma dívida impagável, na primeira atitude que nós vemos, ele demonstrou arrependimento. Ele pede por misericórdia. O rei, sendo justo e misericordioso, perdoou a dívida impagável e o deixou ir livremente, sem nada dever. Assumiu o prejuízo daquela dívida que aquele homem tinha para com ele. Jesus está dizendo que o Pai rasgou e jogou fora o livro contábil de nossas vidas. Entenda isso. O rei, sendo justo e misericordioso, perdoou a dívida. O rei é a figura do Pai. Jesus, na cruz, assumiu, pagou o preço dos nossos pecados. E diz lá no texto de Colossenses que toda ordenança que estava escrita contra nós foi apagada, foi paga, foi cancelado. Não existe mais dívida contra nós. O Pai rasgou o livro contábil. Quando você chegar lá no céu, nada você mais deve, porque Cristo pagou o preço. É isso, Jesus está dizendo que a sua vida agora é livre. Você está com saldo zero diante de Deus, isto é, você não deve nada a Deus, nada. O Pai deseja se relacionar com você, e Ele quer uma relação onde não existe mais boleto, né? Acabou, não tem boleto para você pagar, não tem mais nada para você pagar, não tem nenhuma cobrança, a dívida que pesava contra você está paga. Essa é a mensagem da graça de Deus, isto é a graça de Deus. Esse é o evangelho das boas novas de Cristo Jesus. A obra de Cristo está consumada. Somos salvos pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Ele é gracioso e oferece o seu amor e perdão a todos. A mim e a você. Cabe a você crer nisso. O pagamento já foi feito. A dívida já está paga. Agora você toma posse dessa verdade na sua vida. A continuidade dessa parábola nos ensina uma coisa, que o fim, preste atenção agora nisso, o fim daqueles que insistem em continuar contabilizando suas relações, é que a sua vida será contabilizada. Veja só o que acontece com esse credor, que havia sido perdoado. Deus, você não deve nada, vai embora em paz.
Veja o que acontece a partir do verso 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiro dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. As palavras finais desta parábola nos mostram que Jesus espera que façamos como o Pai, que rasguemos e joguemos fora no livro contábil. Pega o seu livro contábil hoje e jogue fora. É isso que Jesus espera. E é por isso que hoje eu quero chamar vocês para essa dinâmica. Por isso você recebeu esse papel. E eu não sei se durante esse período, eu espero que Deus tenha te ajudado a perceber que talvez há áreas na sua vida que você insiste em ficar contabilizando. Talvez na relação sua com Deus. Quem sabe você trabalha no dízimo contabilizando. Quem sabe você trabalha na sua vida pessoal com seus irmãos na igreja contabilizando. Você fica anotando os erros dos seus irmãos, das suas irmãs. Quem sabe na sua relação familiar você está assim contabilizando. E você está ali sempre pronto para acusar e trazer à lembrança todo o histórico que você contabilizou lá na sua agenda, né? Com seu cônjuge. Quem sabe com o filho, quem sabe o filho com o pai. Ou quem sabe você está contabilizando sua relação profissional de alguma forma. O que eu quero é que você tome hoje e faça isso simbolicamente, mas marque aí agora, por um momento, aquilo que você tem contabilizado. Deus, eu tenho sim me contabilizado a minha relação com o Senhor. Talvez você venha para um culto, simplesmente, não para adorar a Deus, mas para ver se você vai receber alguma coisa em troca de Deus. Isso é contabilizar. Vivo na expectativa de uma bênção. Coloca aí. Talvez você está contabilizando a relação com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai. Eu faço aquilo se fizer isso. Isso é contabilizar. Eu só vou fazer aquela comidinha que o meu marido gosta se primeiro ele consertar a torneira. Se ele arrumar o quadro. É contabilizar. Lembra que Jesus falou? Se te chamar para caminhar 1000 milhas, ande 2. Se bater na tua face direita, dê ao outro lado. Tudo que você faz, vivendo nesses limites, você está contabilizando. Deus está querendo que você viva além de você. Deus está te chamando para viver uma vida onde você dê sem medida. E a parábola mostra que se você não se despojar do livro contábil, da agenda onde você coloca valores às pessoas, você será torturado. É torturado, é isso mesmo. Seu coração começa a se encher de amargura. E a amargura leva a sua alegria embora. Torna a vida seca. Aquele que guarda ressentimentos de alguém acaba se tornando prisioneiro daquela pessoa a quem ele guarda o ressentimento. Vive preso a essa pessoa. Sofre por causa dessa pessoa. A única forma de você ser curado dessa amargura é perdoando. Então, se você tem vivido uma relação onde você tem guardado no teu coração nomes aí de pessoas, escreva neste papel. Eu quero convidar você a viver como Cristo nessa noite, no perdão, sem contabilizar, estar aberto a perdoar sempre, estar disposto a ir além do que te pedem. Eu quero te convidar a viver como Cristo. Rasga hoje
Rasga hoje esse papel. Rasga hoje, toma essa iniciativa. Você colocou aí, hoje você ora e diga: Senhor, eu não quero mais viver na contabilidade com a minha esposa. Eu não quero mais viver contabilizando a minha relação com meu marido. Eu não quero mais viver contabilizando a minha relação com meus filhos. Eu não quero contabilizar a minha relação com meus pais. Eu não quero viver contabilizando a minha relação com o Senhor. Eu quero viver numa doação plena, eu quero me entregar muito mais. Fecha os teus olhos. Eu vou fazer 2 perguntas. Você tem contabilizado suas relações? Você tem servido as pessoas no mínimo para tranquilizar sua consciência? E a outra pergunta que eu quero fazer é se você está disposto a jogar seu livro de contabilidade fora. Se você estiver disposto a jogar seu livro de contabilidade fora, eu quero orar por você hoje, nessa noite. E eu quero fazer aqui algo simbólico. Porque eu acredito que a gente vai fazer isso aqui um símbolo, mas eu creio que no espiritual, Deus vai fazer isso por você. Você que anotou, você que descreveu aí no papel: eu tenho sim, aqui eu tenho vivido na relação contábil. Eu quero convidar você a pegar este papel, trazer aqui à frente. Tem uma cesta aqui, ó. Você vai trazer esse papel aqui agora, aqui à frente. E você vai lançar no altar de Deus nessa noite. E você vai dizer: Senhor, ao fazer isso eu estou assumindo que eu não vou mais contabilizar essas relações. Eu vou viver além. Eu vou dar um passo a mais do que me pedem. Eu vou me lançar em amor a mais do que esperam. Eu quero convidar, enquanto eles vão estar aqui tocando, eu quero convidar você a vir e colocar hoje aqui o seu papel contábil neste cesto. E depois nós vamos orar a Deus para que essas relações todas possam ser canceladas, apagadas, que não haja mais contabilidades, em nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.